Olá, alunos! Voltamos para mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4, agora ainda falando sobre recursos que nós temos aí no menu Tabela. Bem, o recurso que nós vamos ver agora é a capacidade que temos de converter um texto em tabela ou uma tabela em texto. Para exemplificar esse recurso, nós primeiro vamos montar um texto e converter esse texto em uma tabela. Então acompanhe o passo a passo. Eu vou digitar aqui o texto aulas e depois de ter digitado o texto aulas, nós vamos pressionar algumas vezes a tecla Tab. Então vou pressionar uma vez a tecla Tab e vou digitar cursos. Enter novamente. Agora vamos digitar mouse. Tab. E agora vamos colocar mesa. Perfeito, eu tenho 4 textos digitados ali. Aulas, cursos, mouse e mesa. Mas esses textos não estão dentro de uma tabela. E eu gostaria de transformar esse texto em tabela. Vamos selecionar esse texto, clico no menu Tabela e escolho a opção Converter. E logo depois de escolher a opção Converter, vamos escolher de texto para tabela. Observa, converter de texto para tabela, porque eu tenho o texto, mas ainda não tenho uma tabela. Bem, quando eu faço isso, ele exibe uma caixa de diálogo, onde eu vou escolher qual é o tipo de padrão para conversão, que pode ser por tabulações, por ponto e vírgula, por parágrafo ou por outro caractere. Eu vou escolher por posições de tabulação e vou confirmar. Percebe o que aconteceu? Aquelas palavras que eu havia digitado, aulas, cursos, mouse e mesa, agora estão dentro de uma tabela. Isso porque eu escolhi a opção que diz converter texto em tabela. Mas nós podemos fazer também a operação contrária. Vamos realizar isso agora. Acompanhe. Eu vou selecionar agora essa tabela, vou clicar novamente no menu Tabela e agora eu vou escolher a opção que diz converter, só que o contrário. Agora eu vou escolher converter de tabela para texto, porque agora eu tenho uma tabela e quero converter ela num texto. Vamos fazer isso. Converter, então, de tabela para texto. Ele exibe também uma caixa de diálogo mostrando as opções para conversão, como, por exemplo, tabulações, ponto e vírgula, parágrafo ou outro caractere. Eu novamente vou escolher tabulações para conversão e vamos confirmar. Percebe? Agora eu tinha uma tabela e ela foi convertida num texto. Porque se a prova sugerir, através do menu Tabela, que tipo de conversão nós podemos fazer em relação às tabelas, são duas conversões. Ou tu converte o texto em tabela, ou tu converte a tabela em texto. A gente acabou realizando as duas operações, que são bem conhecidas, operações bem tradicionais em relação às provas de concurso. A capacidade, então, de converter tanto o texto em tabela, como também converter a tabela em texto. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!